Palavra é sua. Obrigada, Igor. Bom dia a todos. Agradeço ao Igor, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo dessa vez apresentar um mini curso. Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Estão conseguindo ver? Qualquer coisa, alguém pode abrir o microfone e avisar, tá joia? Bom, nosso mini curso vai ser construindo o nosso próprio agente inteligente. E para quem não me conhece, eu sou Cristina Andrade e sou formada em Engenharia da Computação e especialista em Inteligência Artificial. Está aqui meu LinkedIn, meu Instagram, onde eu também compartilho alguns dos meus projetos, como está sendo feito. Então, seria interessante vocês conectarem lá para a gente trocar essa ideia. Mas, primeiramente, né, antes de tudo, o que é uma LLM? Uma LLM é nada mais que um modelo de IA que é treinado com grande quantidade de textos, de informações. E aí, dentro disso, é aplicado em tarefas como chatbots, geração de textos e assistentes virtuais inteligentes, né, como o GPT, que conhecemos. E aí, como isso é aplicado? As LLMs são o cérebro, então ela precisa de um maestro para orquestrar essas ações. E esse maestro, um deles, né, nós chamamos de LangChain, que é um framework que organiza as interações com o nosso modelo. Então, ele pode criar agentes inteligentes que utilizam ferramentas sob demandas. Mas o que é esse LangChain, né? O que ele faz? Ele permite a gente criar fluxos de raciocínios e conectar esses fluxos com a IA, né? Com ferramentas, bancos de dados, APIs e documentos. Mas o que é um agente de IA? O agente de IA ela é configurada para atingir um objetivo, né? E utilizam ferramentas que ajudam a resolver uma tarefa determinada, né? Aqui no exemplo que eu trouxe, uma das tarefas seria resumir conteúdo, gerar planos de estudo, gerar mapa mental, né? E vocês vão entender por que eu trouxe esse exemplo mais para frente. A arquitetura do nosso projeto, eu coloquei o nome dele de tutorial. A arquitetura dele, nós vamos utilizar como interface, né, que é onde o usuário vai interagir, o Streamlit. E o agente, né, que vai orquestrar todo o nosso projeto, vamos utilizar o LangChain. E vamos fazer algumas ferramentas personalizadas, como o resumo, cronograma e o mapa mental. E a nossa LLM, vou utilizar o ChatGPT para poder processar todas as informações para retornar uma resposta. Certo? Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa, entender como que a gente faria esse projeto. Eu já estou aqui com as configurações iniciais. Deixa eu só fechar aqui minha câmera rapidinho. Tá melhor. Eu já estou aqui com minhas configurações iniciais, né? Eu tenho o Requirements, que é onde eu vou colocar todas as minhas instalações. Eu preciso criar também um ambiente virtual. E para criar esse ambiente virtual, eu vou aqui no meu terminal. Alguém mandou alguma mensagem? Sou eu, Cristiano Zé Eduardo. Eu ia pedir só para você dar um pouquinho de zoom na tela aí, para a gente poder enxergar o que você está escrevendo aí. Ah, tá já. Obrigado. Melhorou? Sim, sim, agora dá para ver. Tá já. Para a gente poder criar
o nosso ambiente virtual, porque eu gosto de criar tudo separadinho. Nós vamos dar este comando aqui, a gente cria a nossa pasta, né? E abre aqui no Visual Studio. E aí, para começar, a gente dá esse Python "-m" e cria esse ambiente virtual, para deixar toda a nossa estrutura bem separada, certo? Se alguém estiver copiando, como vocês estão aí. Tá, o "-m", então, ele define o ambiente virtual aí, essa eu não sabia. Isso, Python "-m" e cria o ambiente virtual, que seria essa parte aqui. Ele vai fazer essa instalação. Tá. E aí, precisamos ativar. Para ativar, eu acabei de passar aqui. Para ativar esse ambiente virtual, para a gente fazer as instalações dentro do projeto, a gente precisa ativar um ambiente virtual e aí damos esse comando aqui. .env, que entra na pasta, script, e ativamos ele. E aí, quando a gente ativa, fica com esse verdinho aqui ao lado. E aí, após ativar, precisamos fazer as nossas instalações. No caso, eu vou utilizar aqui o Streamlit, o LangChain, da OpenAI, versão OpenAI, o Python.env, pandas e isso daqui para gerar o gráfico. E aí vamos dar um pip install -r requirements.txt, que é para poder fazer toda essa instalação. Eu não vou fazer aqui, o meu, nesse caso, já está instalado, porque demora um tempinho para fazer. Né? Então, o meu já está instalado. E aí, após toda essa instalação, vamos dar um pip install LangChain OpenAI, fazer essa instalação aqui também. Eu posso compartilhar com vocês depois no GitHub, caso alguém perder essa parte. E aí, após a instalação, vamos começar a criar o nosso modelo de fato, né? Nosso projeto. Então, vamos criar as pastas. A primeira pasta vai ser agir agentes. E aí, vamos criar agir ferramenta. Acabei criando. Ferramentas. Dentro de agentes, nós vamos criar alguns arquivos. O primeiro vai ser o init.py, que é para dizer que é um módulo. Ele, a gente vai deixar ele vazio. Ainda dentro de agente, vamos criar o nosso agente. Eu dei o nome de tutorial. E dentro de ferramentas, vamos criar uma ferramenta para construção de mapa mental, vai. Uma ferramenta de plano de estudo e uma de resumo. Vamos criar todas dentro de ferramentas. Eu acabei criando fora. Então, a gente tem a pasta agentes e ferramentas. E dentro delas temos, dentro de agentes, o agente, dentro de ferramenta, as ferramentas de mapa mental, plano de estudo e resumo. E aí, fora disso, vamos criar o nosso app.py, que vai ser onde vai ficar toda a parte central, né, do nosso projeto.
E aí vamos começar a criar as nossas ferramentas. Aqui dentro de planos de estudos, eu vou começar a criar a nossa ferramenta. Vou fazer os importes, tá, o Canvas, importar o Canvas. E vou fazer o importe de datetype também. E aí vou criar uma função, né, que é de gerar os planos de estudo. Gerar plano. E aí aqui dentro, para definir aqui, ele vai receber, né, dois parâmetros, que é uma string de conteúdo, que é uma string, e os dias, que é um int. São 7 dias na semana. E aí ele vai me devolver o data frame. Então, a gente vai poder com data frame. E aí eu fiz algumas configurações aqui, né, dentro do gerar planos de estudo, que é dividir, né, o texto, quebrar linhas, remover espaços. Então, eu vou fazer essas configurações aqui também. Essa parte é para ele pegar em tópicos e, e dividir as linhas para ficar de forma mais organizada. Ele vai quebrar. Isso baseado no tamanho dele, né? No tamanho do meu texto. E aí eu defino para cada dia, né, da semana, ele vai ter um tópico. E o tamanho do tópico e divide cada tópico para um dia.
só corrigir aqui. E aí eu vou pegar o dia de hoje. Então, date time. Botei. Seria hoje. E aí eu vou definir aqui meu plano. Vou pegar o que ele vai retornar. Ele vai retornar uma data. Data essa é a data de hoje. Time. E os dias. E aí vou passar aqui formatação de data, né? Que é o dia. E o ano. Pode falar, que aí eu não consigo ver o chat. Sei que alguém mandou mensagem. Tá. Não, Cristina, deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa. Pode falar. Para você, assim, dar uma explicação bem breve, ali, bem sucinta, do que é esse código, que ficou meio complexo, assim, para a gente entender, né, e só para a gente Tá, entender um pouco a lógica dele. tá joia, pode deixar. Vou explicar assim. Deixa eu só terminar de passar aqui. Tudo bem. Foi quem que falou? Opa, estava falando aqui no mudo. Foi eu, José Eduardo. Tá joia. Obrigada por me avisar. Então, nesse código, a gente está definindo o nosso plano de estudos, né? Como eu falei, para utilizar o LinkedIn, a gente precisa criar ferramentas. E aí, como a gente está criando um agente de estudos, o nosso agente ele vai criar um mapa mental, um plano de estudos e vai nos gerar um resumo. Se vocês acharem mais prático, eu posso, ao invés de fazer o código aos poucos, eu posso só mostrar aqui então para vocês. A dúvida aqui é o seguinte: qual que é o dado de entrada? Então, a gente vai definir tudo isso dentro do nosso agente. A gente está criando a nossa ferramenta, né? Como ele vai fazer. Por exemplo, aqui ele iria retornar um data frame com o nosso plano. Então, isso daqui. Então, Uhum. ele vai pegar a data, né? Uhum. Que é onde definir dia, mês e ano, e o tópico. Quais tópicos? Ele vai gerar dentro do data frame a data e uma coluna de tópicos. Aqui eu acabei passando errado, mas ele vai pegar essa coluna de tópicos que o nosso próprio agente, né, a IA, vai Uhum. gerar esse tópico baseado na nossa entrada. Ok, mas para a gente que está fora de contexto, não ficou claro. Por exemplo, ele vai gerar isso tudo, ok, mas com base em quê? O que que você vai colocar como input para ele gerar tudo isso? O que que você tem de raw data, vamos dizer assim? Então, o nosso input É, vai ser os nossos próprios dados. Por exemplo, eu tenho aqui minha semana de provas, um exemplo. Deixa eu tá, mostrar aqui para vocês como tá iria bom. funcionar.
Tá. Eu tenho minha semana de provas, A letra tá e aí muito eu faço... pequenininha aqui, viu? Oi? Se você puder dar o zoom aí, ajuda a gente aqui. Tá muito... Deixa eu aumentar aqui. Tá, E aí vocês vão me retornando se melhorou. tá. Ah, não, agora ficou legal. Tá, então vamos partir para outro princípio, então, de apresentação. Eu vou mostrar, então, um código para vocês para ficar para ficar melhor, né, a forma de vocês entenderem, então. Ali eu criei a pasta de agentes e a pasta de ferramentas. Ali dentro de ferramentas eu estava criando ferramentas de planos de estudos, né? E aí a gente vai criar o nosso plano de estudos com base no nosso conteúdo fornecido. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, vamos supor que eu faça um curso toda segunda, quarta e sexta. E aí eu peço ali para ele, segunda, quarta e sexta, eu preciso estudar, sei lá, ciências de dados. E aí ele vai me gerar esse plano de estudos, por exemplo, para ciências de dados você precisa entender tal tópico. Você vai levar uns 7 dias, vai levar uns 2 dias aí para entender esse tópico. E aí ele vai passar quantas horas eu preciso dedicar baseado nos dias disponíveis que eu tenho para estudo, né? Em 7 dias ali eu preciso aprender tal matéria. E aí ele pega aqui a data, o tópico que eu passei, por exemplo, quero aprender JavaScript, quero aprender Python. E aí o nosso agente vai compreender, né, o que eu quero estudar e vai me dar os tópicos. Para você entender front-end, você precisa estudar HTML 2 horas por dia. Depois de compreender HTML, você precisa entender tal conceito. E aí também vamos ter a ferramenta de mapa mental, né? O mapa mental, fiz mais uma configuração aqui, né? De quebra de linhas, a formatação. Só um minutinho aqui, velho. Pode falar. Em que momento esse agente vai rodar? Eu tenho que forçar ele a rodar, né? Ou ele vai ficar rodando de Sim, sobreaviso no sistema? Não, eu tenho que executar ele, né? sim, você tem que executar. Para executar esse sistema, eu preciso dar aqui um. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visualização. Né? Como meu ambiente é virtual, eu vou vir aqui e vou dar um Streamlit, né, que foi a aplicação que eu comentei, vou dar um Run App. Esse app foi essa ferramenta aqui, né, esse código que eu defini. Hum, Eu dei um título para minha página, fiz um try-except aqui, criei as ferramentas, né, as funções de gerar conteúdo, e aí como eu estou utilizando uma LLM, né, hum, no caso eu estou usando o GPT, hum, eu utilizei um prompt, né? Eu utilizei engenharia de prompt para definir. Você é um assistente especialista em criar resumos, e aí passei as instruções, a forma que ele deve me retornar, o resumo, para gerar o cronograma. hum, Também, você é um especialista, o que ele deve fazer, os requisitos, como ele deve me retornar, hum, né? Eu fiz o tratamento aqui de erro, a formatação que eu queria. A ferramenta gerar mapa mental também, você é um especialista em organização, como ele deve retornar, né? Definir aqui em HTML como eu quero que ele retorne também. Então, acho que para ficar mais prático, eu vou mostrar aqui para vocês. Para rodar, eu dou um streamlit run app.py, uhum, vai rodar aqui. hum, Deixa eu aumentar, que aí fica melhor. Aí temos aqui as nossas ferramentas: resumir conteúdo, gerar cronograma e gerar mapa mental. Eu vou passar aqui um texto que eu tenho só para teste, né? No caso, a gente passaria, sei lá, um artigo, um livro. No uhum. caso, eu fiz um tratamento aqui de exceção, né? Que ele não pode ter menos que 50 caracteres, porque não teria como ele resumir 50 caracteres ali.
E aí gerei o meu resumo. Né? E aí, como eu defini que eu precisava pegar as principais características do meu texto que eu passei, eu pedi para ele fazer tópicos, e no final desses tópicos principais do texto, ele fazia um pequeno resumo. Né? Isso Uhum. foi o prompt ali que eu passei para ele. Eu quero que ele faça exatamente dessa forma. Então, no meu texto, ele listou aqui, né, o resumo. Ele está falando sobre linguagem Python, me listou as principais características que cita no meu texto, bibliotecas importantes, uso corporativo, limitações, tudo isso está escrito dentro do meu texto que eu passei. Eu poderia ter passado um artigo, um livro, qualquer texto, para ele resumir. E aí ele fez um resumo geral do meu texto. Então, você fala naquela janelinha ali de. Isso, dentro dessa janelinha aqui, eu passei um texto qualquer, Ah, certo? essa era a minha pergunta, Ti. Qual que era o seu dado de Sim, entrada? Então, é o dado que você vai colocar nessa janela. Ok, exatamente. agora eu entendi. É um dado que eu quiser aqui, né? Isso para gerar o meu resumo, né? Resumir o meu conteúdo. E aí, para gerar meu cronograma, também tenho essa janelinha. Eu vou pegar aqui um texto já qualquer, né? E aí, quantos dias de plano? Vou deixar 7, mas é que eu posso definir quantos eu quiser. Ok. E aí, vou gerar meu cronograma de estudos, né? Supondo que eu tenha prova ou precise estudar algum conteúdo. E aí, ele me deu aqui os dias da semana e quantas horas eu preciso me dedicar, né, para poder, por exemplo, fundamentos de HTML, né, eu preciso estudar estrutura básica, tags principais, semântica, então eu preciso me dedicar ali 3 horas, né, e aí ele retorna os dias que eu preciso estudar, né, e quais são os tópicos caso eu queira aprender front-end aqui, né, no meu exemplo. E aí eu posso baixar também, posso aumentar. Isso foi eu que defini, né, lá dentro do código. Eu quero que ele me retorne exatamente desse jeito. E aí temos também para gerar o mapa mental. Eu vou pegar aqui. Para gerar meu mapa mental, eu coloco na janelinha o que que eu quero, né, o mapa mental de machine learning, incluindo aprendizado, algoritmos principais, etapas do processo. E aí ele me gera aqui, né, dentro do tema machine learning, que no exemplo aqui é o que eu quero estudar. Ele me retornou tipos de aprendizado, supervisionado, algoritmos principais existentes dentro da área de machine learning, as etapas do processo, né, colher dados, limpar, as aplicações práticas, né, NLP, carros autônomos, e ferramentas e bibliotecas, né, que eu quero, as NumPy, isso tudo aqui, né, esse retorno, eu defini por código, né, até eu quero que seja colorido aqui. Isso Uhum. é definir dentro do meu código, né? Que foi aqui dentro onde a gente estava definindo, se não o outro. Onde a gente estava definindo aqui. Então, todo esse retorno ali que você viu, né, dos coloridinhos ali, o meu retorno eu estava definindo aqui dentro, certo? Ah, mas Deu pra... tudo isso é Pode falar. front-end, aí você, essa questão de front-end toda já está dentro do seu código ali, beleza. Isso, exatamente. Eu pedi que ele retornasse exatamente dessa forma, né? O mapa mental. Uhum. Né? E o meu resumo ali, eu queria que ele fizesse tópicos do texto, os principais tópicos do meu texto. Né? Deixa eu te mostrar aqui de novo. É, como eu falei, eu utilizei engenharia de prompts, né, para definir exatamente como eu queria que retornasse. Organize e resume em tópicos, marcadores, numeração. Então, isso é definido dentro de uma função aqui no app. Quando eu dou aquele comando streamlit run app.py, ele roda exatamente isso aqui, Uhum. certo? E aí ele abre aqui, é o que ele gera essa parte. Então, toda essa parte
dele pensar, por que que ele me retornou assim? Como ele retirou isso aqui, esse dado? Ele retirou dessa parte de agentes. Uhum. Dentro do agente, eu defini a minha chave, né, de API, que por segurança, né, por padrão, a gente coloca dentro desse ponto .env, então a gente coloca a nossa API aqui dentro, né, define Hum. essa variável, traço e a nossa chave de API do GPT, do OpenRouter, enfim. E aí, definido isso, a gente passa as nossas ferramentas, a gente chama as nossas ferramentas que foram criadas aqui, né, que for resumir conteúdo, gerar planos de estudos, e retorna através da LLM essas ferramentas, o resultado para essas ferramentas. Então, como ele conseguiu entender como era para resumir ali o meu texto, que forma? Foi através no caso, eu utilizei esse modelo aqui, né, de LLM. Você pode usar o ChatGPT ou outro que você preferir. Então, isso tudo é definido aqui dentro do meu agente. Hum. Agora acho que deu para compreender direitinho. Eu sempre tive dúvida de como é que era feita essa interface entre o seu código e o LLM que você estivesse usando. Então tem. Então, você pode falar. Não, Pode não, falar. tem esse. Se define o modelo, tá? E o que é a temperatura? Bom, aí é um detalhe do. Isso. No caso, essa temperatura aqui foi até algo que eu estava pesquisando ontem, né? Que eu acabei tendo um erro aqui inesperado quando eu estava testando. E aí eu fui refazer. Esse temperatura aqui Hum. foi a forma que ele retorna. Eu quero uma forma mais natural, eu quero uma forma. É o jeito que ele vai retornar. Então, esse valor 0,5 aqui é definido como uma linguagem mais natural. Tem uns valores ali, né? Eu posso até pesquisar aqui para você. Ele tem uns valores 0,1 seria uma linguagem tipo, não tão definida, não tão formal ali. E esse 0,5 é aquela linguagem que a gente entende do chat GPT mesmo, né? Que é quando você digita um prompt, ele retorna. Baseado nisso aqui, Tá, não, tenho essas informações, entendeu? ok, mas detalhe, isso aí não, Isso, não isso. faz parte da sua Por apresentação. padrão, ele utiliza o 0,5 mesmo. Tá. Tá? E a gente precisa importar, né, essas ferramentas que a gente criou aqui dentro para ele LLM poder entender. Então, basicamente, é aqui dentro que a gente cria o nosso agente, a nossa ferramenta, certo? Aí depois de fazer toda essa configuração de LLM, qual você vai utilizar, você já cria a sua ferramenta, como você vai fazer a ferramenta no exemplo ali de resumos de texto. Eu quero dividir o texto. Para texto longo, né, eu não posso ter menos que 50 caracteres para resumir. Para o mapa mental, eu quero dividir a linha, caso seja maior que. Caso ultrapasse 5 linhas ali. O plano de estudos, eu quero pegar a data, e aí você define tudo isso, toda a sua lógica aqui dentro de ferramentas, Uhum. né, que é para ele poder entender, como eu passei aqui, ó. E aí, para você realmente visualizar, ter essa visualização, você faz aqui no app.py. É onde você define como você quer o seu retorno, faz todo o tratamento de exceção ali, coloca o seu título, é aquela parte mais visual também. É onde você consegue conectar toda a sua lógica que você fez aqui em cima com a parte visual, Hum. certo? Então, acho que agora ficou mais claro. Tem alguma dúvida? Assim, finalmente comecei a entender o que é um agente, como é que funciona. Para mim, até então, sempre foi um negócio misterioso. Sim, mas é bem tranquilo. Como o chat GPT, ele
tem um limite ali, né? Se você não pagar ele, ele tem um limite de vezes que você pode fazer a busca através de APIs, né? Não sei se você entende. Tem limite de interações que você tem com ele. Isso, exatamente. Definiu tudo agora. Eu utilizo o OpenRouter, Hum, né? E aí eu faço meu login aqui e aí ele gera uma chave para mim de API, que hum. foi aonde eu defini. Você paga. Não, aquele ele não. Ah, E aí foi aonde eu defini aqui dentro, né? Por segurança a gente não deve mostrar a nossa chave de API, é claro. mas foi aonde eu defini aqui dentro, que é chamado exatamente aqui. Mas assim, você tem que pagar o ChatGPT e o OpenRouter também? Não, esse Open Router ele faz uma rota ali para mim, né? Ele Porque ele entende. é open, né? Por isso que eu achei estranho. Ele é open. Só que também ele tem um limite, isso aqui é um pouco maior, né, do que o GPT. Eu podia também ter usado o Gemini, porque no caso eu pago ele, então poderia ter usado ele, mas eu quis utilizar esse Open Router utilizando esse cloud aqui, porque foi um exemplo, né, para mostrar que eu também tenho essa possibilidade de usar o Open Router, né, Tá. mas No meu para caso, mostrar. eu pago o ChatGPT, então eu poderia usar um outro. Era só você pegar a chave de API mesmo do GPT, né, e aí definir ali dentro. Como que eu faço para pegar essa chave? Na verdade é Open API. Aqui, ó. Hum, OpenAI API, hum. caso vou precisar logar aqui. Tá. Não, ok. Só para. Não, mas aí você coloca a sua chave de API e aí você vem, se eu não me engano, é aqui embaixo. Agora eu aprendi muita coisa, Ah, viu? não, é bom que você perguntou, que aí pode ser que outras pessoas também estavam com dúvidas, né? Mas aqui dentro dessa parte, aqui, ó, projeto API, e aí ele dá a sua chave. Uhum. Ah, eu não tô achando aqui. Mas dentro dessa parte, OpenAI, API, ele dá essa chave Uhum. pra gente. E aí ele tem toda essa documentação aqui também, ó. Como você deve definir. Aqui é um exemplo de Não, não, não. Eu chave nem preciso também. da chave. Eu tô um passo atrás. Estou querendo entender assim, justamente isso que explica nessa página aí. Tem. Aí, no Eu vou dar caso, uma olhada nisso, eu vou lá e dou uma olhada. tá, é só você definir aqui, você coloca Open Router, que foi o que eu utilizei, mas você coloca o Ah, lá nome que você tem outras quiser aqui coisas que eu dentro, preciso a fazer, sua né? chave e é chamado exatamente aqui. Aqui que faz a conexão, né, do seu LLM, Uhum. certo? E aí eu também vou subir esse código aqui, posso compartilhar com vocês para você poder entender melhor, então, como funciona, Eu gostaria. né? Ler o código e tudo mais. Mas agora eu acho que ficou mais claro, então, o que que faz, como é, então, Finalmente eu consegui entender o que é um agente. certo? Ah, ótimo, então. Feliz Na que fez verdade, sentido. na verdade, ele é uma forma só de, vamos dizer, automatizar um prompt. Por exemplo, aqui eu quis que ele fizesse um resumo de estudos. Você pode utilizar para várias outras coisas, né? Não, o que eu quero dizer é, você É. predefine um prompt, você deixa lá escrito e aí aplica esse mesmo prompt para uma série de outras tarefas, qualquer uma que eu colocar lá na hora. Ah, sim, no caso aqui que você diz, né? É. Aqui dentro. Então eu falo, por exemplo, se eu quiser fazer sobre. Eu quero fazer um resumo sobre um texto de, sei lá, reprodução das células mononucleadas das amebas do fundo do Pacífico. Aí eu Sim. jogo Aí lá. você É, coloca todo o texto aqui,
No caso, como eu falei, eu queria que ele fizesse os principais tópicos, né? No caso, ele, isso aqui não pai, pandas, TensorFlow, né? Eu gostaria que ele fizesse os principais tópicos do texto que eu inseri ali, né? E aqui não fica só fechado a um tutor, né? Não, o que Só eu queria resumir dizer conteúdo. é que assim, não, aí é um exemplo, mas Aham, isso. eu posso criar um prompt bem sofisticado e aí ele vai me dar uma resposta também bem sofisticada. Sim. Aqui foi mais uma forma didática, né? Você colar o seu texto aqui, mas tem diversas opções. Eu jogo aqui um PDF aqui dentro, né? Crio um botãozinho aqui para inserir um PDF e ele listar as principais, Uhum. né? As principais características ali do meu texto, do meu livro, né? Um dos exemplos também que eu conheço, né? Que um colega fez foi para medicina. Você falava ali, eu tô sentindo um pouco de enjoo, não sei o quê, tô gripado tem tanto tempo. E aí ele tentava ali, né? Claro que a gente não deve confiar em uma IA nesse caso para isso, mas ele colocou assim, só de para estudos. Aí ela retornava, se você tá com tal sintomas, pode ser que seja dengue, pode ser que seja algum tipo de doença, né? Pois é, E mas o que eu aí, quero dizer é que pode assim, falar. tudo isso que você está falando, eu poderia entrar lá na linha de comandos, na linha de prompt do chat e perguntar direto. Escrever um Sim, super prompt lá e perguntar. O agente, na verdade, ele está me criando uma forma de automatizar isso aí. sim. E aqui dentro você pode definir, tipo assim, mais limitado ao que você realmente quer, entendeu? Ali dentro do chat a gente pode colocar, ele pode entender como qualquer coisa, né? Como várias vezes eu já coloquei um texto e aí ele dá um retorno totalmente errado e fala, poxa, não é exatamente isso. Tudo é E questão aí o de... próprio chat fala, realmente, você tem razão, É, né? Ocorre esse erro. pois Aqui é. dentro eu defino exatamente como eu quero. Eu quero resumir um conteúdo, né? Eu quero gerar um cronograma, eu quero gerar um mapa mental exatamente desse jeito, com esses coloridinhos rosa, azul e verde. Porque você está amarrando isso tudo no seu prompt e no seu código. É isso definido dentro do meu código. Então, pois é, você dá, tipo, você limita o chat, você direciona ele para o lado que você quer. Exatamente, Muito exatamente. bacana. Né? Ali dentro, por exemplo, do chat GPT, para você colocar um arquivo, tem algumas regrinhas ali. Né? Aqui dentro eu consigo colocar o meu arquivo e pedir exatamente, eu quero que você faça um resumo só do primeiro tópico, né? Só do primeiro capítulo do livro. Uhum. Né? Eu quero que você cite todos os capítulos, colorido, rosa, azul e verde, quero poder imprimir esse resumo. Aí você cria o seu botão aqui para imprimir, gerar um TXT. Tá. Você consegue brincar bastante ali dentro, né? Não, bacana, entendi. E essa visualização aqui eu só consigo ver dessa forma porque eu utilizo o Streamlit, né? Que é uma ferramenta, né, que foi aonde a gente chamou aqui. Essa forma coloridinha. Pois é, você consegue integrar a saída do chat com alguns truques de código. Isso, exatamente. Uhum. Bacana demais. Então, consigo ali definir, né, o que eu quero, Tá bom. Moço, tá? muito legal. Obrigada. Eu agradeço até você pela interação aí, né? Tá? Foi bem, me ajudou assim bastante, né, para a galera poder compreender, porque só passar o código ali acho que a galera não ia conseguir compreender melhor. Não é o intuito. A gente Foi aqui, ótimo. na verdade, não está querendo entender como é o seu código. A gente, Aham. eu, pelo menos, falando por mim, eu Sim, quero entender não, tudo bem. o que é um agente e como é que um agente funciona. Sim, Eu não sim, estou preocupado, em princípio, com os detalhes do código. sim. Tá? Não, foi ótimo. Então, obrigado pela sua participação, de ter me ajudado também ao primeiro mini curso aqui que eu ministro, né? Então, foi ótimo você ter interagido, ter, né, levantado essas questões. Aí também você acabou me ajudando também, Eu vou te como... dar uma sugestão. Pode falar, claro. Começar do final. Tipo, você mostra.
como é que o agente funciona, porque eu, por Aham. exemplo, eu não sabia, nunca vi um agente funcionar. Então, olha só, um agente é isso aqui, ó. Aí você faz esse resumo que você fez aí, eu coloco um texto aqui, peço um resumo, aí ele me faz isso aqui, tá vendo? Isso aqui é o agente. Agora, como é que ele faz isso? Aí você vai lá, porque aí, pra gente que não conhece nada, fica mais claro aonde você quer chegar. Sim, claro, com Até então certeza. eu tava boiando, falei, gente, você tá falando tudo isso, mas assim, de onde você começa e onde você vai chegar? Não sei. Sim. A partir dali, você dá uma visão mais clara para a gente que é leigo Aham. e assim, começa a ter uma visão ali, assim, pô, peraí, eu estou fazendo isso aqui para ter aquilo ali no final. Sim, com certeza. É porque que tem um pessoal mais avançado, intermediário e um nível mais básico. Então, é ótimo ter essas sinais, né, de alerta, assim, e, poxa, me ajudou bastante, Tá bom, eu vou pedir tá? desculpa para vocês todos aqui, galera. Eu agradeço muito, Cristina, você e sua apresentação. Eu que agradeço. Muito Eu vou obrigada. precisar desconectar agora, tá? Mas continua aí, tá? Você tá de parabéns, muito legal mesmo. Muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana. Tá, joia? Bom, então eu acho que a galera conseguiu compreender, né, como funcionaria um agente, né, o intuito aqui do nosso mini curso, certo? Que foi demonstrar como eu poderia resumir um conteúdo, gerar meu mapa mental e criar um plano de estudos para um determinado tema, certo? Eu posso disponibilizar esse código também no GitHub e colocar lá no grupo para vocês, né? E eu agradeço ao Igor mais uma vez pela oportunidade de estar ministrando esse mini curso. Agradeço a todos aqui pela participação. E é isso, um ótimo dia. É com você, Igor. Perfeito, muito obrigado, Cristiano. Você me ouviu? Tá, né? É isso aí, gente. Então, daqui a pouco começa a nossa aula de machine learning, no outro link, todos convidados. E na semana que vem. Um abraço. Obrigada. Um abraço.